Seja bem-vindo a mais um vídeo onde dinheiro bom é dinheiro no bolso. E hoje vamos falar sobre essa bendita taxa Selic, cara. Amanhã vai ter divulgação, né? De tempos em tempos aí a gente ouve falar um pouco mais da taxa Selic, atrelado à inflação, normalmente vai aumentar, não vai aumentar. Mas, cara, como é que impacta isso na sua vida, né? Então não importa se você investe ou não, não importa se vai afetar você diretamente ou não, vou te explicar tudinho nesse vídeo e pelo menos em uma coisa ela vai te afetar, tá? Isso se não afetar em várias pontas aí, né? Isso a gente vai conferir e depois você me diz aí nesse vídeo como é que ela tá te afetando. Então bora lá! Então vamos lá, vamos começar falando, cara, o que é Selic, né? Que é o Sistema Especial de Liquidação e Custódia, tá? Nesse sistema aí, o Banco Central está administrando, né? E aí tem títulos públicos federais ali em que a taxa média que é apurada é a tal da taxa Selic, cara. Então, isso daí é o que está norteando, né, toda a política monetária do país, tá? Então você vê aí, a gente tem o nome de taxa Selic, né? Mas você vê isso daí no mundo inteiro, né? Taxa de juros lá no Fed, que a gente ouve falar muito. Agora está tendo inflação também, né, no mundo inteiro, né? Mas na Europa o bicho está pegando, então eles falam muito da elevação da taxa de juros. E por que isso, né? Nada mais é do que para ajustar, para controlar a inflação. Como é que isso funciona? Quanto maior é o valor da taxa Selic, mais caro fica um empréstimo, por exemplo, né? Então, se você for pegar qualquer tipo de dinheiro, seja para empréstimo, seja para financiar o seu carro, seja para financiar a sua casa, está mais caro. Como assim é mais caro para pegar o dinheiro, Marcelo? Vamos lá. Se você for financiar um carro de 50 mil reais, tá bom? Tá bom. E aí, hipotético, chute total. Então, se 50 mil reais você iria pagar 500 reais de prestação, tá? A Selic vai e aumenta, o que era 500 passa a ser 550, por exemplo. Só que aí 550 você vai ter condições de comprar um carro de 50 mil, ou o teu limite ali de pagamento já seria de 500 reais, por exemplo. Então, para pegar 50 mil, ficou mais caro, porque antes você ia pagar 500 e passou a pagar 550. E se você não tiver condições de pagar 550 reais de parcela, você vai ter que fazer o quê? Reduzir o valor do teu financiamento. Então, o que era 50, né, 50 mil, vamos colocar que seja 45 mil. Tá? Então, isso acaba, às vezes, reduzindo o consumo. Você precisa pegar algum empréstimo, a tua conta ali está apertada, com o dinheiro, o custo do dinheiro mais caro, o consumidor ele compra menos, né? Então ele gasta menos, isso acaba desaquecendo aí a economia e os vendedores, né, de bens ou de serviços, eles acabam tendo que diminuir o preço dos seus produtos ou o preço dos seus serviços, fazendo com que isso acabe diminuindo a inflação, né? Pressionando menos ali a inflação. Quando você tem uma taxa de juros que ela cai, o dinheiro está mais barato. Então vamos colocar que num carro de 50 mil, por exemplo, e você ia pagar 500, você chega e pega um carro de 50 mil para pagar 450. Então, de repente, em vez de pegar 50 mil de carro, você vai pegar um financiamento de um carro de 55 mil, por exemplo, para pagar os 500 reais, tá? Então, o teu custo do dinheiro, que não está tão caro como estava antes, né, estimula também o consumo. E estimulando o consumo, né, a economia aquece, a inflação ela pode até subir, obviamente, tem meta de inflação, isso é controlado, né? Existe uma meta estabelecida pelo Banco Central e aí fica sempre de acordo, né, a inflação andando junto com a taxa de juros, andando em linha dentro das metas que o Banco Central está colocando, e aí você não pode nem apertar muito na taxa de juros, nem deixar ela muito frouxa, né? Você tem que ir sempre dosando, né? Como se você estivesse cavalgando, por exemplo. Você estaria segurando o cavalo. Ele não vai muito devagar, mas ele também não vai muito rápido. Você vai controlando ali na rédea. É mais ou menos isso como funciona aí a taxa Selic para segurar a inflação. Então a gente está vendo pelo lado do consumidor, né? Marcelo, mas eu não vou pegar empréstimo, eu não vou comprar uma casa, eu não vou comprar um carro, então isso não me afeta? Afeta. Se você for utilizar cheque especial,
qualquer coisa que você está pegando um dinheiro que você não tem, vai te afetar. Beleza? Ah, Marcelo, então eu pago todas as minhas contas ali em dia, não estou precisando de dinheiro, então não me afeta. Afeta. Por que que afeta? Porque pensa que nós temos o empresário, tá? O lado do empresário é o seguinte, ele precisa pegar empréstimo para pegar e expandir a sua empresa, para tocar um projeto novo, é a mesma coisa, fica mais caro. A gente tem uma taxa Selic maior, o empresário vai ter um custo maior para obter essa grana. Então, acaba desestimulando o próprio empresário de expandir o negócio dele, beleza? Fazendo com que a economia também não cresça tanto. Fechou? Então, quando você tem isso daí, se você tem um empresário que precisa pegar um empréstimo, seja até para sanar suas dívidas, indiretamente você está sendo afetado. Por quê? Porque ele vai repassar isso no preço. Ele vai acabar segurando e tendo que repassar isso no preço, né? E aí você que já não está consumindo tanto, né? O custo do dinheiro já não está tão bom assim, o que vai acontecer? A margem do próprio empresário fica pressionada, né? Se ele não expande, ele também não gera emprego, então indiretamente acaba te afetando de um jeito ou de outro. Se você for, por exemplo, um investidor, né? Então, quando a gente fala em renda fixa, por exemplo, todos os investimentos ali de renda fixa, que a gente coloca muito como benchmark, o CDI, né? Ele está atrelado ali, né? Ele está baseado na taxa Selic. Se você tem uma taxa Selic como a gente já teve no passado de 2%, né? Você não vai ter um CDI de 13%, por exemplo. Né? Você não teria um tesouro direto de 13%. Então, a renda fixa ela vai também se baseando, né, muito por conta da taxa Selic. Então, você começa aí tendo um norte em relação aos seus investimentos. E aí um ponto importante, se você tem uma taxa Selic, né, que tende a aumentar, Marcelo, a inflação está alta. Tá? E aí no final desse vídeo eu vou falar o que o mercado está esperando em relação à divulgação da taxa Selic de amanhã. Tá? A inflação está alta. Então, eles tendem a aumentar a taxa Selic? Beleza, é isso mesmo, eles tendem a aumentar a taxa Selic. Então, faz sentido eu pegar um investimento pós-fixado? Faz sentido dependendo do tempo do seu investimento. Se for para daqui a 30 anos, né, de repente pegar um pós-fixado não faça tanto sentido. Se for para daqui a um ano, né, e aí dependendo do tempo ainda que você visualiza que vai ter de inflação no Brasil, né, talvez faça sentido você pegar um pós-fixado. Mas se você acha, e aí a gente consegue visualizar isso pelo próprio relatório Focus do Banco Central, né, que divulga toda semana o que ele está projetando para 2023 de taxa de juros e inflação. Né? Isso é muito tranquilo da gente tomar essa decisão. Então, por exemplo, já existe uma perspectiva de queda de inflação para 2023 e uma redução, consequentemente, da Selic. Então, sabendo que vai reduzir a Selic, hoje é a vantagem você pegar uma taxa, um investimento que seja pré-fixado, porque você mantém a taxa contratada hoje no momento do seu investimento e se a taxa Selic cair, né, o teu rendimento, né, não vai cair. Então você vai pegar um tesouro direto, por exemplo, que ele não vai cair. Por quê? Porque ele é pré-fixado. Se ele fosse pós-fixado, a taxa Selic reduz, a remuneração do teu investimento também iria reduzir. É uma coisa boba, mas que faz diferença no longo prazo quando você começa a entender um pouquinho como é que a taxa Selic pode influenciar a teu favor. Tá? E se você tem um empréstimo que atua contra, no investimento vai atuar a teu favor. Se você tem uns juros compostos que acaba pegando, né, pesado, você no final de pagar um empréstimo, você paga muito mais, cara, no final de um período de investimento, você coloca um dinheiro X para pegar mais também. No longo prazo, essa conta faz toda a diferença, belezinha? Então, presta atenção na hora que você for tomar a decisão em relação ao seu investimento. O cenário atual a gente, da última reunião do Banco Central para essa, de dado econômico, a gente não teve tanta alteração. Lembrando que estamos na última semana das eleições, né? Então, a gente nós acompanhamos aí uma queda do IPCA, que é a nossa inflação, né? Então a gente está vendo uma queda do IPCA gradativamente, o que já faz com que o Banco Central não tenha vontade de apertar essa taxa de juros. Por quê? Porque a inflação não está pressionada, ela veio reduzindo. Mas existe um ponto importante, uma interrogação aí. Ela veio reduzindo o IPCA 15, que é uma prévia da inflação, que foi divulgado hoje,
né? Veio 0,16 e aí o esperado era 0,05, nada muito alto assim também. Porém, a Petrobras não está aumentando o preço dos combustíveis. Né? Por quê? Por conta da inflação não, da eleição. E a Petrobras não quer interferir. E, cara, eu já falei isso em vídeo, já falei no meu Instagram. Se você, vou até deixar aí, se você não me segue, segue aqui, Marcelo Viana Opções, tá? Já falei isso no meu Instagram também. Quando você tem uma inflação alta, não é só no Brasil, né? Isso é no mundo inteiro, a população fica insatisfeita com o presidente, né? Então, para atuar de forma neutra, inclusive impactando, né, no resultado da Petrobras, a menos que ela dê ela compense, né, o reajuste do preço da gasolina, tá? Mas, fora isso, a Petrobras vai ser afetada no seu resultado. O que eles estão fazendo? Eles estão segurando o reajuste do preço da gasolina, tá? Então, baseado nisso, pode ser que depois da eleição a gente veja, assim, uma inflação subindo. Por quê? Por conta do preço do combustível. Pode ser que aconteça, precisamos acompanhar aí. E aí, numa próxima reunião, que não seria nessa, pode ser que a gente tenha um pequeno ajuste, ou pode ser algo pontual, depende como o Banco Central vai visualizar. Lembrando que na última reunião não foi uma decisão unânime do Banco Central, tá? Então, mas a expectativa, o que o mercado projetou é que vai permanecer a mesma taxa de 13,75, vai permanecer igual aí o que já vem ocorrendo por não ter tanta novidade e a gente já vê uma pressão inflacionária menor do que a gente estava tendo antes. Beleza? Entendeu qual o conceito da taxa Selic? Entendeu como é que funciona, como a gente se posiciona? Né? E aí pensa que, lembra que eu falei do empresário, de pegar e de investir? Normalmente, quando a gente tem uma taxa Selic alta, a gente às vezes tem uma bolsa em queda. Tá? Às vezes, depende do cenário. Temos uma bolsa em queda. E aí a gente precisa ver como é que a gente vai se posicionar num contexto macroeconômico, junta todas essas peças, e aí você pega tanto o seu investimento em bolsa de valores, pega os seus investimentos em renda fixa e faça a sua análise. Tome a sua decisão. Veja aí o que é melhor para você como investidor. Mas não esquece, olha como é que a Selic acaba influenciando aí em vários aspectos. Você como consumidor, você aí como investidor, não importa se você é um investidor conservador, se você é mais arrojado ou não, isso vai influenciar de alguma forma a sua carteira. Beleza? Então é isso, cara. Curte o vídeo. Qualquer coisa, deixa aí nos comentários. Ó a minha cachorra batendo aí. Deixa aí nos comentários, não é um terremoto, deixa aí nos comentários, se inscreve no canal, ativa o sininho e até o próximo vídeo. Valeu!